Atenção, atenção, Cereto News, Matias Rojas, já está contratado pelo Corinthians, Rojas está confirmado, vem para o Corinthians, não tem conversa, e já tem data para chegar no Coringão, é no dia 1º de julho, Rojas vai ser anunciado como novo jogador do Corinthians, e o Cuéllar, vem ou não vem? Covarde e mentiroso. O Alessandro detonou, soltou os cachorros para cima do Júnior Moraes. Chamou o centroavante do Corinthians de covarde e mentiroso. Eu vou explicar tudo para você agora nesse boletim do Cereto News. Depois da vinheta, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se, você não paga nada para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Inscreva-se no canal do Cereto, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe também o seu comentário. Quero saber o seu comentário nesse vídeo a respeito de muitas questões interessantes. Fique até o final do vídeo, porque eu vou falar das contratações do Corinthians e vou falar também desta briga envolvendo o Júnior Moraes nos bastidores do Corinthians com o Alessandro. O Alessandro detonou o Júnior Moraes, falou também do Christian Barletta, falou do Bruno Mendes, falou de muita gente, o gerente de futebol do time do Corinthians, em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Você já apostou nos jogos do Campeonato Brasileiro nesse final de semana? Você pode apostar nos jogos da Libertadores no meio de semana. Você tem todos os jogos para você apostar no Aposta Ganha. E com o meu link para você fazer o cadastro, se você fizer o cadastro no meu link, você ganha R$5 na primeira aposta. Aposta Ganha, aposte você também. Atenção! O Corinthians, o acordo entre Corinthians e Matias Rojas está confirmado. Está confirmado. Ainda não é oficial, tá? O Corinthians ainda não oficializou esse acordo. E eu explico por quê. Mas o jogador de 27 anos já está contratado pelo Corinthians. Aliás, como eu venho informando já, como a gente já vem informando aqui no canal do Cereto já faz um tempo. Você que acompanha o canal do Cereto, você sabe que o Matias Rojas já é jogador do Corinthians. Ele já está contratado pelo Corinthians, mas só será anunciado oficialmente no dia 1º de julho e provavelmente vai ser apresentado no dia 1º de julho. Até lá, ele tem, aliás, o Corinthians, ele tem o objetivo de anunciar os dois jogadores juntos, o Matias Rojas e o Cuéllar, no dia 1º de julho. Esse é o objetivo do Corinthians, de fazer o anúncio do pacotão de reforços. Matias Rojas, Cuéllar e quem sabe mais algum jogador nesse meio no meio desse pacote, desse pacotão de reforços. No que diz respeito ao Matias Rojas, o paraguaio ainda tem contrato com o Racing da Argentina até o dia 30 de junho. Tem jogos pelo Campeonato Argentino, tem jogos pela Libertadores da América, e vai assinar um contrato com o Corinthians de 4 anos, até 2027 é o contrato que ele vai assinar com o Corinthians. E o Corinthians venceu a concorrência do Botafogo. O Botafogo estava na concorrência, mas o Corinthians deu chapéu no Botafogo. Por quê? Porque o contrato do Corinthians com o Matias Rojas é de 4 anos, 4 anos de contrato. E o Botafogo ofereceu apenas 2 anos de contrato. Então o Corinthians conseguiu ganhar essa disputa com o Botafogo na concorrência do Matias Rojas. O Matias Rojas jogou ontem contra o Banfield da Argentina, vitória do Racing contra o Banfield da Argentina, mas o Matias Rojas perdeu um pênalti. Desperdiçou um pênalti e foi vaiado na saída do campo. Foi vaiado porque a torcida queria que ele renovasse o contrato.
Então tá pegando mal essa saída dele do clube da Argentina, do Racing da Argentina. A torcida queria que ele permanecesse lá no Racing da Argentina. Então ele foi vaiado pela torcida do Racing e também pelo pênalti desperdiçado por ele. O Matias Rojas voltou a jogar, não jogava desde o dia 30 de abril, estava machucado, uma contusão no tornozelo. Aliás, dizem que ele se machuca muito. O ano passado ele teve 2 contusões musculares, mas é um bom jogador, é um jogador que finaliza muito bem, é um jogador camisa 10 que joga pela ponta direita, joga mais ou menos ali na posição que é do Adson, né? Onde o Adson joga, ele pode jogar ali na posição que é do Adson, pode se revezar também jogando com o Renato Augusto, é uma grande contratação da equipe do Corinthians. Matias Rojas já é jogador do Timão e vai se apresentar no dia 1º de julho no Corinthians. E o Cuéllar? Como é que fica a história do Cuéllar? Bom, o Cuéllar, a proposta já foi feita, o Cuéllar já aceitou a proposta do Corinthians, falta o Al Hilal bater o martelo. 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, a negociação do Cuéllar com o Corinthians. Tá? Eu não sei a questão dos salários, mas certamente vai ser um dos maiores salários do Corinthians, o Cuéllar, assim como será o Matias Rojas, né? O Matias Rojas vai ganhar entre luvas, salários, premiações, algo em torno de 900 mil reais no Corinthians, quase 1 milhão de reais. O Cuéllar provavelmente também virá ganhando a mesma coisa. Lucas Veríssimo, o Corinthians praticamente desistiu da contratação do Lucas Veríssimo, isto porque o Benfica está pedindo uma grana para negociar o Lucas Veríssimo e o Corinthians não está querendo dar essa grana. Aceita fazer o empréstimo, mas desde que seja de graça, sem que valores entrem na negociação. Por isso o Corinthians, nesse momento, está desistindo do Lucas Veríssimo, mas pode se interessar na contratação e deve buscar a contratação de outro zagueiro, porque o Alessandro falou a respeito do Bruno Mendes. O Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, falou a respeito do Bruno Mendes. Diz que fez uma oferta inicial já faz bastante tempo, né? Uma oferta inicial. Ele não falou exatamente o valor desta oferta, mas diz que é de 3 anos de contrato e se sabe nos bastidores que, além da proposta de 3 anos de contrato, o Corinthians ofereceu 3 vezes mais o que o Bruno Mendes ganha no Corinthians, e já faz bastante tempo que o Corinthians fez essa proposta para o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes não respondeu ao Corinthians. Ou seja, é muito provável que o Bruno Mendes não permaneça no Corinthians. É muito provável que o Bruno Mendes vá jogar no Internacional. Ele tem contrato até o final do ano ainda, o Corinthians, está jogando como titular, mas é muito provável que ele vai jogar no Internacional. Tem o interesse também do Flamengo na parada, mas o Corinthians deve perder o Bruno Mendes para o Internacional. Se o Corinthians está dando um chapéu no Internacional na questão do Cuéllar, o Corinthians está tomando um chapéu na questão do Bruno Mendes. Nessa questão vai perder o Bruno Mendes e isso é muito complicado. Por isso o Corinthians vai ter que contratar outro zagueiro, porque o Gil também só fica até o final do ano, dificilmente vai renovar o contrato. O Balbuena também está indo embora, então o Corinthians pode perder o Murilo, né? O Corinthians pode perder o Murilo tem proposta do Sevilha da Espanha. Se a proposta chegar a 17 milhões de euros, o Corinthians vai vender o Murilo em definitivo. Então, a situação do Corinthians na zaga é complicada, né? Daqui a pouco vai perder todo mundo, vai ficar só com o Caetano. Então tem que tomar cuidado. Se perder o Murilo, se vender o Murilo, se não renovar com o Gil, se perder o Balbuena, se perder o Bruno Mendes, vai ficar o quê? Só com o Caetano na zaga? E quem mais? O Corinthians tem que abrir o olho para esta posição. Sobre o Christian Barletta, o Alessandro também falou sobre o Christian Barletta. Desmentiu, descartou qualquer possibilidade de emprestar o jogador. Diz que esta possibilidade de empréstimo do jogador não existe, embora o Vanderlei Luxemburgo não esteja aproveitando o Christian Barletta nesse momento. O jogador não está ficando nem no banco de reservas. O jogador foi contratado
do São Bernardo como uma das revelações do Campeonato Paulista, como a grande revelação do Campeonato Paulista. Segundo o Alessandro, o Corinthians fez um grande investimento no jogador e o jogador não será emprestado, ele vai continuar na equipe do Corinthians. E, por fim, o Alessandro detonou o Júnior Moraes. O Alessandro soltou os cachorros para cima do Júnior Moraes. O Alessandro que é quietinho, não costuma falar nada, costuma ficar nos bastidores quietinho, sem falar muita coisa, detonou o Júnior Moraes que está processando o Corinthians, pedindo nos bastidores, na Justiça Trabalhista, a rescisão de contrato e também a quantia, o valor de 3.800.000 reais, segundo ele, pela falta de pagamento de fundo de garantia e também pela falta de pagamento dos direitos de imagem. O Alessandro disse o seguinte sobre o Júnior Moraes, disse que ele é covarde e mentiroso. Sobre este atleta, tenho de ser muito franco e pedir desculpas para o torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos. Vestir a camisa do Corinthians precisa ter coragem e personalidade. E este, que eu prefiro nem mencionar o nome, foi covarde e mentiroso. Ô, louco! Que é isso, Alessandro? Né? Será que é para tanto? De qualquer maneira, o Júnior Moraes está saindo muito mal do Corinthians, está saindo pelas portas do fundo. O Alessandro tem que pedir desculpas mesmo, não só o Alessandro, como também o presidente do William Monteiro Alves, porque a contratação do Júnior Moraes foi uma péssima contratação. Agora, chamá-lo de covarde e mentiroso, por quê? Por que covarde e mentiroso? Teria que explicar, porque ele está entrando na justiça? Será que ele não está entrando na justiça porque ele tem os direitos de entrar na justiça? Na justiça do trabalho? A gente tem que ouvir os dois lados da questão. Mas ficou muito feio para o Corinthians nessa história, ficou muito feio para o Júnior Moraes, mais um jogador que está saindo pela porta dos fundos. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, o que é que você acha dessa história toda, desse noticiário, o Corinthians que joga na quarta-feira contra o Independente Del Valle, o Corinthians que perdeu para o América no Campeonato Brasileiro, o Corinthians que está lá embaixo, na zona, perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na Libertadores precisa ganhar do Independente Del Valle e precisa ganhar do Liverpool do Uruguai para conseguir a classificação, e o Corinthians que na Copa do Brasil está classificado para a próxima fase, mas ainda não sabe quem será o seu adversário. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E me segue lá nas redes sociais, no @CarlosCereto no Instagram, no @CarlosCereto no Twitter, Carlos.Cereto no Kawaii, Carlos.Cereto também no TikTok. Seja membro do canal, no clube de membros do canal. Você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e você tem prioridade nos comentários nas lives aqui no canal do Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.